Bom dia, paz de Deus. Mais um vídeo nesse canal. Eu não sei como você se encontra nesse dia de hoje, mas eu creio que a palavra do Senhor vai te revestir e vai te dar força. Começando mais um devocional nessa manhã na presença do nosso Deus. Hoje, 17 de outubro de 2025. Estamos aí, 3 meses rumo à minha vitória. Você também está? Então vamos nos unir às nossas forças que nós vamos chegar lá pela fé. Então, para você fazer tudo o que você precisa nesse dia, né? Hoje eu quero poder compartilhar com você um pouco, né, do que Deus ele tem, né, colocado em nossas vidas, em nossos corações, para poder compartilhar com os irmãos. E poder declarar hoje, nesse dia, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, que só encontramos em Jesus, invada teu coração nesse dia, tua casa, tua família, o teu trabalho, tudo aquilo que você precisa, né? Pegar essa força dele e vamos embora para mais um devocional nesta manhã, né? E para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa nesse dia, então, chegando lá na frente com a presença de Deus, né? Já com a adoração, o momento com o Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia, pega esse momento aí com Deus, num cantinho, no lugar secreto, no momento com o Senhor Jesus. E que eu creio que Deus, ele vai falar muito ao teu coração, né? E você vai poder compartilhar essa palavra com mais vidas também, que Deus tem colocado em nosso coração, né? E falando, né, um pouco daquilo que o Senhor plantou, né? Daquilo que o Senhor já tem plantado. E se você tem uma Bíblia, já pega aí para você fazer, né, o seu momento também junto comigo, de meditar. Esse momento também, se você quiser fazer anotações, é muito importante, porque são coisas que vai ficar guardadas, né, para a tua vida, né, e você poder escrever, você poder aí colocar numa folha de papel, sempre é muito bom também, né, porque eu creio que nada é em vão, nada é por acaso, né, e permita que a presença do Espírito Santo, né, de Deus, entre, né, e que através de você, né, Deus ele irá se revelar, Deus irá manifestar algo muito bom no teu lar, na tua vida, né, e que em 1 Reis, no capítulo 17, né, a partir do verso 2, diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos servos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. E ficou lá, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Logo mais um pouquinho adiante no texto, fala sobre uma viúva de Sarepta. Algum tempo depois o riacho secou e por falta de chuva, então, a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida, e ele foi, né? E vamos até aqui. Quando lemos essa história esses dias, né? O Senhor falando ao meu coração que vai ter estratégias, situações onde não foi o qual a gente orou, né? Aquela situação parece que diferente, e a gente tem que ser humilde o suficiente, assim como Elias foi. Elias era um homem de Deus, um homem abençoado, né? E ele permitia ser cuidado por Deus. Às vezes a gente fala assim: eu sou cuidado por Deus, Deus está cuidando de mim, mas vai ter situações aparentemente estranhas à nossa volta, que a gente vai ter que ser humilde o suficiente para entender que é o cuidado de Deus, que não vai vir como a gente espera. Às vezes, do jeito que a gente ora, Deus faz, mas vai ter situações, principalmente em dificuldades, que o Senhor levanta, pessoas que parecem que menos ainda que você, pessoas que também estão passando a mesma coisa que você,
para tratar não só você, mas também como aquela outra pessoa que também está passando por situações difíceis. Não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi na minha vida, de ver Deus levantar pessoas que tinha menos que eu ou que estavam passando por situações tão difíceis e Deus estava levantando aquela pessoa para me abençoar, para me ajudar, para estender a mão, né? E às vezes eu ficava até constrangida, porque Senhor, né? Essa pessoa está passando por tanta coisa, está passando por tanta luta e quer me ajudar, quer fazer por mim, Senhor, né? Mas é nessa hora que a palavra de Deus ela entra para nos lembrar que Deus ele faz como ele quer. Ele opera como ele quer. Olha lá no riacho, Deus usando os corvos para alimentar. Da onde esses corvos estavam pegando a comida e trazendo para Elias, eu não sei. Eu não sei te dizer da onde que eles estavam indo lá pegar. Mas que Deus estava usando, estava. Eles eram os garçons de Elias, né? Alimentando, levando. Elias estava ali, um momento de reflexão, um momento ali até de descanso, né? De toda a situação que ele já vinha vivendo, né? Elias precisava desse momento e Deus estava cuidando dele, né? Deus não só nos manda para a guerra, ele cuida de nós também. Ele cuida da nossa mente quando ela está cansada. Deus, ele cuida da nossa vida quando ele nos vê que estamos exaustos, que já não temos mais limitações ou força para lidar com aquele problema, que está se tornando tão desgastante, tão frustrante. Aí Deus nos tira por um tempo, para que possamos voltar com uma mente renovada, restaurada, né? Ele bebia da água do riacho, mas também era alimentado pelos corvos. Se você for falar um corvo, como que trazia carne, era pão, era carne que levavam para ele. Se fosse outra pessoa, iria falar, né? Meu Deus, que nojo, não vou comer, não vou aceitar. Mas tem situações que a gente precisa entender que Deus não vai nos deixar morrer naquele lugar, né? E que Deus vai abrir aquilo que precisa ser aberto para a gente vir a sobreviver, né? A gente vai ter que ter humildade o suficiente para aceitar o cuidado de Deus, né? Talvez Deus vai levantar uma pessoa que tem menos ainda, né? Aquilo que você tem para te entregar uma palavra, para te entregar, né? Um alento de Deus. E às vezes assim, como Deus fez comigo, uma vez quando precisava ser tratada pelo Senhor, e Ele levantou, né? Uma pessoa, né? Na rua, né? Uma pessoa que estava ali, né? Nem me conhecia direito, e eu ali esperando ali um transporte, aquela pessoa, né? Não tinha nada aparentemente para me oferecer, mas ele tinha a palavra de Deus, né, dentro dele, e ele permitiu o cuidado de Deus através daquela pessoa, né? Então, às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que eu vou receber uma palavra de uma pessoa que eu nem conheço, né? Não dá, não tem como que eu vou aceitar a ajuda, né, de Deus? E muitas das vezes a ajuda de Deus não vai ser do jeito que você está esperando, né? Que vai vir uma pessoa milionária que vai te entregar aquilo que você quer, né? Uma pessoa bem de vida, às vezes vai ser menos do que você tem. Por muitas vezes o Senhor fez assim na minha vida, né? E eu não tinha, né? Eu não tinha dinheiro para comprar, né, um alimento, eu não tinha dinheiro para suprir as minhas necessidades, comprar um desodorante ou comprar uma roupa, um sapato, e Deus, ele usava, né, dos meios dele, que ele já estava ali trabalhando, o Senhor já estava ali preparando, né, para chegar até a minha pessoa, né? Eu lembro e vou testemunhar aqui de um fato em que eu estava muito precisando de roupas, né? Eu morava numa casa, na casa dos outros, né? E eu não tinha trabalho, não tinha nada,
Estava dependendo totalmente ali daquela moradia na casa dos outros, mas eu não tinha de onde tirar, nem para o desodorante mesmo. E eu lembro que eu estava precisando, né? E era uma casa de oração, tinha uma moça, né? E ela sempre ia lá para orar com a pessoa, né, que era a serva de Deus, que era a dona da casa. E eu era ali uma moradora que ajudava dentro da casa em tudo, né? E eu lembro que essa pessoa, ela já estava indo já algumas vezes, ela sempre estava indo, e sempre a gente se falava, oi, tudo bem, tudo bem, era aquela conversa assim, né? Eu era muito tímida, eu ficava muito na minha também, eu não gostava de estar me metendo em assuntos particulares, então como eu sabia que aquelas pessoas iam para orar com a serva de Deus, eu procurava ficar afastada, se ela me chamava, tudo bem, se ela não me chamava, eu não ia. E eu lembro que num dos dias que essa moça ia, ela foi. E eu vi que ela olhava para mim assim, sorria, eu sorria para ela, respondia com um sorriso e tal. Quando terminou a oração lá, ela foi passando, eu estava na sala, ela disse, Núbia, vem cá. Aí eu fui, ela, escuta, eu tenho uma loja, só que eu fechei essa loja. E eu tô com muitas roupas lá guardadas e tal, tal, tal. Eu pensava assim que ela ia me oferecer um emprego, né? E aí, né, eu tô pensando em vender, né? Tu não quer vender para mim, né? E eu fiquei assim ouvindo ela. Ela tem muita roupa ainda. Umas eu já consegui vender, né? Vendi para algumas pessoas que têm loja, mas ainda fiquei com uma boa quantidade de roupas lá ainda comigo. E eu senti de te abençoar, de te dar algumas roupas. Aí eu fiquei assim, ela, tu queres? Aí eu, se eu quero, quero sim, quero sim. E nesse momento, né, ela disse, eu vou verificar uma forma de te levar lá para tu ver, para tu escolher o que tu quer, então. Aí eu, tá bom. Aí ela saiu para ir pegar o carro dela. Não demorou, ela retornou. Ela quer saber, ela não dá para tu ir agora comigo? Eu te levo e eu te trago. Aí eu, tá, então vamos lá, não tô fazendo nada, vamos lá. E fui. E ao chegar lá, aquela moça foi tirando várias e várias roupas de dentro do guarda-roupa e me mostrando. Ela escolhe o que tu quer. Pode escolher o que tu quer. Olha, Deus, ele faz assim, né? Escolhe o que tu queres. Eu tive a oportunidade de escolher o que eu queria, né? Tinha muita roupa bonita, roupas boas mesmo, tudo com etiquetas, sabe? Deus me deu esse privilégio de eu poder escolher, de eu poder ter, me deu uma bota linda, linda na época, toda de couro, né? E que foi para um propósito, que eu tinha que fazer uma viagem, né? Eu tive que viajar para São Paulo e eu não tinha roupas apropriadas para levar, né? Ela me deu agasalhos de frio e irmãos, quando Deus faz é perfeito, é perfeito. Eu não tinha da onde tirar, eu não tinha nem como comprar, desempregada, eu vivendo, morando na casa dos outros, na dependência dos outros, não é fácil, sabe? E Deus me deu o privilégio de ir lá e de escolher, né, o que eu queria vestir, o que eu queria colocar, né, sobre o meu corpo, e eu glorifiquei a Deus tanto, 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 porque eu tinha uma carta, eu fiz uma carta, e na minha carta tudo que eu pedi, as saias, as blusas, até a bota, Deus me deu o privilégio e a bênção de poder ir lá e escolher. Estava tudo já reservado, guardadinho. E essa bota tem a história. O marido dela, quando viajaram, né, eles viajaram para o sul, ele comprou essa bota para ela. Mas ela nunca chegou a usar, porque era uma numeração 35, e essa numeração ficava muito apertado no pé dela. Então ela disse, eu nunca usei. Essa bota meu esposo comprou, eu guardei, nunca usei, porque ela apertava muito, né? E ela, mas eu quero te dar ela, eu acho que vai ficar bom, e você vai usar com meia e tal. Eu, amém, eu quero.
E aí eu fui olhar na minha carta. Na minha carta, a minha numeração de sapato é 34. E aí eu coloquei na carta 35. Aí eu fui entender o mistério, que a bota era para mim mesmo, né? Deus não erra em detalhes, até porque eu coloquei lá na carta 35 e tá certíssimo. Ficou ótimo o 35. Eu calçava com meia, ficou perfeita a bota, não ficou nada de, vamos dizer assim, exagerado, ficou a coisa mais linda. Então, né, eu entendi o trabalhar de Deus, como vendo aqui na palavra do Senhor, né, que Deus ali, né, cuidou de Elias, né, e Deus, ele tem cuidado de nós, Deus, ele tem cuidado da nossa família, Deus tem provido, eu vejo Deus em cada detalhe da minha vida, da vida dos meus filhos, do meu casamento. Eu tenho visto os detalhes de Deus, Deus cuidando, Deus provendo, né? Quantos milagres se eu fosse relatar nesse vídeo ou em qualquer outros vídeo, seriam poucos perto do que eu já tenho visto Deus fazer na minha vida, na minha casa. Eu quero te dizer hoje para você que tem chegado aqui comigo nesse vídeo de oração, que o Senhor, ele nos permite ser tratados por pessoas que menos, muitas das vezes, vai ter do que nós, né? Que a gente entenda que é o cuidado de Deus, dando a providência na sua casa, dando providência no teu lar, né, no lar dessa outra pessoa. E Deus deixou, né, ali você viver para você também ser bênção lá na frente. Você vai ser bênção na vida de outros também. Que Deus está te preparando, está te capacitando, né? Para você vai ser bênção também, né? De ver o cuidado de Deus, de ver Deus provendo, de ver futuramente Deus abrindo portas, de ver hoje você melhor do que ontem, você melhor do que anos passado na sua vida, do que você já viveu, do que você já teve que enfrentar. E hoje você se encontra melhor, né? Porque você está com Deus, Deus está com você, cuidando de você sempre. Sempre ele vai cuidar de nós, né? Mas você vai ter que aceitar o tratar de Deus, o cuidado dele, porque Deus, ele cuida dos dele. E uma coisa que eu sinto de compartilhar com você aqui nessa manhã, porque eu sei que tem pessoas que também estão passando, né, por momentos talvez assim parecidos de necessidade, momentos que está faltando algo na sua vida, momento que as portas estão fechadas, né? Mas ele não é um Deus de futilidade, e eu sempre falo isso, né? Ele entra naquilo que você precisa, né? E eu não sei se é falta de amor, ou eu não sei se você precisa liberar perdão para alguém, né? E eu não sei se realmente você precisa de uma provisão na sua área financeira, na sua saúde, no seu relacionamento. Eu não sei se o que você precisa, mais uma coisa, eu entendi que ele é um Deus que entra aonde você precisa, né? E eu conto, às vezes, os meus testemunhos que eu tenho, né? Que não são só um, são vários, né? Que muitas pessoas, às vezes, acham que foi fácil passar pelo processo. Não foi, né? Porque quando a gente passa por um processo de dificuldade, onde não chove muitos anos, onde a gente tá na seca, onde nada parece que acontece, e sem a chuva, como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa crescer no solo? É difícil, né? E é nessa fase que o Senhor se manifesta em nós. E é nesse lugar onde parece que está tudo morto, está tudo seco, e é ali que ele se manifesta, né? E eu não sei qual a área você precisa nesse dia, mas uma coisa eu entendi que Deus, ele vira, né? Aquilo que você precisa, né? Ou mais ou menos quando você não teve amor de uma família, que a vida inteira você, né, foi necessitado, né,
desse sentimento, você tentou fazer de tudo para chamar atenção, mas você foi desprezado, não foi escolhido, né? E não foi amado como você queria. E Deus, ele entra nessa área. Às vezes, quando você fala assim, meu Deus, como que eu vou conseguir passar por esse processo? É tão difícil. Como que eu vou suportar? O Senhor não fez aquilo que eu tanto orei, mas eu não estou mais conseguindo suportar. E ele vai entrar ali, né? E sabe, aquele negócio, às vezes, né? Pessoas que pede pessoas, às vezes situações, às vezes é trabalho, às vezes é a falta do dinheiro que você precisa. E tem pessoas que pensam que tudo, toda a vida, tudo que a gente mais necessita de alegria está no dinheiro e não está, né? A nossa alegria tem que estar em Cristo, a nossa alegria, né, o nosso refúgio, né, que a nossa fortaleza, o nosso bálsamo, né, está nele, né, em Jesus. O nosso preenchimento da nossa alma é em Jesus. Então, se você colocar a tua expectativa no dinheiro, né, na pessoa ali do lado, no teu esposo, na tua esposa, na amizade, você nunca vai ser completo, você nunca vai ser feliz. Muitas vezes as pessoas, né, olhavam, né, para mim na época e não viu nada, né? Porque a minha cara era um pouco muito triste, né? O meu passado era um pouco de tristeza, de muitas percas e de muitas situações difíceis que eu tive que passar. E quem olhava, nossa, não via muita coisa não. Então, né, Deus, ele precisou trabalhar tudo isso na minha vida. Ele precisou, né, moldar. Ele precisou arrancar e dói, né? Esse de arrancar, esse de mudança, esse de transformação, de muitas das vezes você tem que depender dos outros, né? E todo esse moldar, o processo foi bem doloroso, foi bem difícil, mas eu glorifiquei a Deus porque hoje esse moldar, esse trabalhar, Senhor, foi tão valioso, valeu a pena. Como eu posso dizer para você nessa manhã, vai valer a pena. Tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está trabalhando aí. Talvez você pense que é o fim, que você não vai suportar, que você não vai aguentar. Você vai aguentar, você vai suportar, até porque não vem de você essa força, vem do Senhor. E passar privações, momentos de fome, momentos de necessidade. Eu já vivi tudo isso. Mas o que me suportou foi a viva esperança no Senhor. Foi a palavra de Deus que me fortaleceu. Ela me renovava, ela me preenchia cada manhã, porque eu busquei, né, por esse combustível no Senhor. Eu busquei por essa força no Senhor. Eu decidi, né, permanecer firme com o Senhor. Enquanto muitos começaram a desmoronar e abandonar a fé e tomar outros rumos, eu escolhi permanecer com o Senhor. Eu escolhi continuar com o Senhor, crendo em Deus, confiando nele e sabendo que ele iria mudar toda essa trajetória da minha vida. Eu posso te dizer com propriedade que Deus vai mudar esse cenário da sua vida. Deus vai entrar com providência. Não vai ser da forma como você pensa, não vai ser do jeitinho que você pensa, mas vai ser aí um trabalhar muito especial de Deus, do que Ele tem para você, porque o grande amor de Deus nos constrange e que esse amor de Deus te alcance nessa manhã, te traga mudança, transformação, a qual você precisa. Quero orar por você, porque assim como o Senhor mudou tanto e proveu sobre Elias e sobre a vida daquela viúva de Sarepta, que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, né? Essa foi a história dela, né, contada, e ela não tinha, porque era o último alimento e ela já estava declarando que iria morrer, né? Quantas vezes, Senhor, se o Senhor não chegar agora, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu vou morrer, eu vou embora, eu vou isso, eu vou aquilo. Não vai, deixa Deus no controle. Deixa Deus no controle. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, nesta manhã, aonde esse vídeo vai chegar, Deus, eu quero
poder nesta oração abençoar teu filho, a tua filha, que talvez estejam passando por grandes lutas, momentos tão difíceis, mas que essa palavra chegue ao seu coração, que essa palavra alcance, que essa palavra mude, que essa palavra transforme este coração, esta vida, para que ela viva com propriedades no Senhor, para que ela tenha as suas experiências firmadas no Senhor. Abençoe, Pai, aquilo que está faltando, aquilo que essa pessoa está precisando. Pode ser um alimento físico, pode ser um alimento emocional, pode ser um alimento espiritual. Que o Senhor possa nessa manhã, onde vai chegar esse vídeo, Pai, chegue transbordando, chegue trazendo mudança, trazendo transformação num cenário que para ela é de luta, é dor, é de perca, é de tragédia. Seja, Pai, esse momento uma ferramenta usada por Deus para uma nova história, para algo novo que o Senhor tem reservado para teus filhos. Abençoa, dê vitória, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe. Tem aí essa mensagem especial para o teu coração desse dia de hoje.